Olá, colegas, tudo bem? Meu nome é Rafael Araújo Vinhô, eu atuo como instrutor aqui na área de educação corporativa dos Correios. Eu sou um homem branco, na casa dos 40 anos, tenho cabelos curtos e hoje estou vestindo uma camisa azul. Junto comigo para conduzir essa ação de educação está meu colega Carlos Diego. Olá, Rafa. Olá, colegas. Tudo bem? Eu sou o Carlos Diego, também atuo como instrutor aqui da área de educação corporativa do Rio Grande do Sul. Eu sou um homem branco na casa dos 40 anos, tenho cabelo curto e hoje estou usando uma blusa no tom azul. Hoje nós vamos trabalhar a prevenção e enfrentamento aos assédios e à discriminação, o nosso TLT. Hoje, na parte 2. Lembrando, para quem acompanhou já a nossa parte 1 anteriormente, hoje nós vamos trabalhar, então, essa parte 2, tá? A forma que nós vamos trabalhar hoje é o vídeo TLT. Os nossos objetivos de aprendizagem: diferenciar os tipos de violência no trabalho e identificar o que configura assédio sexual e discriminação no trabalho. O nosso conteúdo para hoje: assédio sexual e discriminação. Bom, colegas, agora que nós já estudamos no outro vídeo TLT, parte 1, o contexto de trabalho e também o assédio moral, hoje nós vamos estudar o assédio sexual e a discriminação, nessa segunda parte do TLT sobre prevenção e enfrentamento aos assédios e a discriminação. Há duas formas de assédio sexual, o vertical e o horizontal. Agora, na próxima tela, nós vamos conseguir entender um pouco melhor a diferença entre esses dois tipos de assédio sexual. A gente começa então analisando o assédio sexual vertical. O que isso significa? Temos ali na tela a descrição. Assédio sexual vertical é quando existe uma relação de superioridade hierárquica entre quem assedia e a vítima. Ou seja, ele é praticado por quem exerce uma liderança. Inclusive, essa forma de assédio sexual, ou seja, o assédio sexual vertical, está descrito no Código Penal, ou seja, é crime. E o assédio sexual vertical tem uma pena prevista de 1 a 2 anos de detenção. Dito isso, a gente passa a analisar então o outro tipo de assédio sexual. Agora, o assédio sexual horizontal, conforme consta aí na parte de baixo da nossa tela. Vejam, o assédio sexual horizontal, quando é praticado entre colegas de trabalho do mesmo nível hierárquico, ou seja, quando não há relação de subordinação. Talvez você esteja aí se perguntando: opa, mas e aí não é crime? Porque ali na nossa tela a gente não colocou a descrição se é ou não crime. Aguarde um pouquinho, em seguida aí a gente vai analisar um pouco melhor se o assédio sexual horizontal é caracterizado ou não como crime. Bom, colegas, nós colocamos em destaque nessa tela uma situação bastante interessante para que a gente possa analisar. Vejam, para caracterizar o assédio sexual, não há necessidade de que haja contato físico, basta que a investida seja incômoda, constrangedora, sem o livre consentimento e sem a reciprocidade. Também não há necessidade alguma de repetição desse assédio. Também não há necessidade de insistência. Vejam, apenas um ato não consentido com conotação sexual basta então para configurar o assédio sexual. Bom, colegas, agora a gente passa a analisar de novo o assédio sexual horizontal. Recordam que eu mencionei anteriormente que naquela tela não constava se era ou não a prática de um crime? Agora sim, nós vamos poder analisar de forma ainda melhor em relação a isso. Como ainda não há uma legislação específica para o assédio sexual horizontal, embora ele exista, utilizam-se várias referências jurídicas para enquadrar, então, criminalmente essa prática, inclusive com a possibilidade de reparação de dano moral. Pode-se, por exemplo, tipificar o assédio sexual horizontal como crime de, vejam, importunação sexual, a depender de como se apresente. Previsto, então, no Código Penal, a importunação sexual é definida como praticar contra alguém e sem a sua anuência ato libidinoso com o objetivo de satisfazer a própria lascívia ou a de terceiros.
Então, ao tipificar dessa forma, a pena de detenção é de 1 a 5 anos se o ato não constituir algo ainda mais grave. Bom, seguindo, Rafa, então, nossa primeira pergunta aqui. Mas que tipo, então, de comportamento configura o assédio sexual? Vamos ver alguns exemplos, vamos ler alguns exemplos. Conversas indesejáveis sobre sexo. Um convite impertinente de caráter sexual também. Um contato físico não desejado. A pressão para participar de encontros e saídas. Insinuações explícitas ou veladas, de caráter sexual. Gestos ou palavras escritas ou faladas também de caráter sexual. Seguindo aqui os exemplos. Contato físico não solicitado e além do formal, com intimidade não construída, como toques, beijos, carícias, tapas e abraços. Criação de um ambiente pornográfico, que consiste, por exemplo, em mostrar nudes ou cenas sexuais no celular, no computador, por meio de fotos e imagens. Relato de experiências sexuais sem consulta prévia sobre isso, em particular, ou mesmo para que as pessoas ao redor ouçam. Falas ou insinuações sobre os próprios atributos físicos, sobretudo gestos e referência aos órgãos sexuais. Olhares e gestos obscenos, termos chulos e grosseiros relacionados às partes íntimas, feitos reiteradamente. Conforme consta no Guia Lilás, que nós vimos também na primeira parte desse TLT, pode sim haver assédio sexual de homens contra as mulheres, mulheres contra homens, homens contra mulheres e mulheres contra mulheres. Guia também, ele destaca que mulheres negras e a população LGBTQIAPN+, são as mais vulneráveis. Olha que importante essa frase. As mulheres sofrem 3 vezes mais assédio sexual do que os homens. Vamos ler de novo. As mulheres sofrem 3 vezes mais assédio sexual do que os homens. E assim como no caso do assédio moral, o assédio sexual também pode ocorrer fora do local de trabalho, quando você está a serviço, por exemplo, da empresa, em compromissos sociais, viagens, treinamentos ou em eventos relacionados ao trabalho, como confraternizações ou happy hour. Bom, nós trouxemos agora uma reflexão. Eu convido vocês a pensarem junto comigo, a analisar uma expressão aí que talvez nós já tenhamos escutado em algum momento. Vejam, um comentário recorrente em conversas informais é: mas agora tudo virou assédio sexual? Não pode mais elogiar ou namorar ninguém? Será que em algum momento nós já escutamos esse tipo de expressão? Talvez, não é? Vejam, obviamente que pode. Pode sim elogiar, pode sim namorar alguém, mas dentro de parâmetros da boa convivência e, o mais importante, com a concordância da outra pessoa. Se você quer elogiar ou se tem interesse em alguém, se está agindo de boa fé, não irá lhe dizer, por exemplo, alguma obscenidades ou então forçar a pessoa a fazer algo que ela não queira, não é mesmo? Bom, o crescimento da violência sexual no Brasil é uma grave realidade, nós sabemos. Dados, então, de 2023 registraram um aumento de quase, vejam, um aumento de quase 50% nos casos de assédio sexual e um crescimento de 37% nos casos de importunação sexual. Não é à toa que o governo brasileiro, então, sancionou uma lei. Essa lei ela institui o Programa de Prevenção e Enfrentamento ao Assédio Sexual e demais crimes contra a dignidade sexual e a violência sexual. Isso no âmbito da administração pública direta e indireta, seja ela federal, estadual, distrital ou mesmo municipal. Nessa lei estão previstas, então, diversas ações e também estratégias em que as instituições devem colocar em prática, como campanhas de esclarecimento, disponibilização de canais de denúncia, capacitações, entre outros. O nosso caso de hoje é um exemplo, não é mesmo? Essa capacitação sobre prevenção e enfrentamento aos assédios e à discriminação, do qual nós estamos participando hoje. Bom, mas de que forma então a pessoa
assediadora age? Vejam, como o assediador costuma agir. Normalmente de maneira bastante discreta, sigilosa, faz investidas quando a vítima está sozinho, para não deixar rastros, o que pode dificultar as provas. Pensando nisso, o STJ, o Superior Tribunal de Justiça, na sua jurisprudência disse, vejam, está na nossa tela ali na parte de baixo, nos moldes da jurisprudência dessa corte, do STJ, do Superior Tribunal de Justiça, nos delitos sexuais comumente praticados às ocultas, palavra da vítima possui especial relevância, desde que esteja em consonância com as demais provas que instruem o feito. Seguindo, Rafa, vamos falar um pouquinho mais aqui, né? Nosso Saiba Mais. Você sabia que, conforme o caso, um assédio sexual pode configurar crime de estupro? Sim, é verdade. Vamos entender. Conforme o Código Penal, o estupro é crime, definido como constranger alguém mediante violência ou grave ameaça, a ter conjunção carnal ou praticar ou permitir que com ele se pratique outro ato libidinoso. Ou seja, estupro não significa somente conjunção carnal. Por exemplo, forçar um beijo, obrigar a pessoa a praticar sexo oral, coagir a pessoa a masturbar o assediador ou assediadora, masturbar a vítima sem consentimento também podem ser atos considerados estupro. A pena de reclusão vai de 6 a 10 anos. Entretanto, pode ser aumentada a depender, então, da idade da vítima, se houve lesão corporal de natureza grave ou se resulta, por exemplo, em morte. Vamos a um dado. Um dado alarmante no Brasil, retirado do Anuário Brasileiro de Segurança Pública de 2023, bem recente, indica que foi registrado o maior número de estupros da história. 88% das vítimas são do sexo feminino e 12% do sexo masculino. 56% são negras e 42% são brancas. As principais vítimas são crianças de 0 a 13 anos de idade. Vamos a mais uma reflexão. Há algo de errado em nossa sociedade, não é mesmo? Os adultos que deveriam, então, cuidar, orientar, proteger as crianças e os adolescentes, em vez de usá-los como objeto sexual. Bom, agora nós vamos trocar de assunto. Nós já analisamos na primeira parte do TLT o assédio moral e conflitos, e no dia de hoje nós já analisamos então o assédio sexual. Agora nós avançamos e vamos analisar um pouco melhor as situações de discriminação. Bom, conforme o Guia Lilás da CGU, toda distinção, exclusão, restrição ou mesmo preferência, isso baseado em sexo, gênero, idade, orientação sexual, deficiência, crença religiosa, convicção filosófica ou política, raça, cor, descendência ou origem nacional ou ética, que tenha por objeto anular ou restringir o reconhecimento, o gozo ou o exercício em igualdade de condições de direitos humanos e liberdades fundamentais nos campos político, econômico, social, cultural ou em qualquer outro campo da vida pública ou privada. É isso que significa, então, a discriminação. Já na próxima tela, isso quer dizer que qualquer tipo de discriminação é, sim, uma forma de tratamento que exclui, que menospreza, que inferioriza a outra pessoa, baseada em uma ideia de superioridade. De novo, a ideia da superioridade aqui. Será que, pensem comigo, será que a minha raça, a minha cor, a minha religião, a minha convicção política, a minha nacionalidade, a minha idade, a minha condição física, a minha orientação sexual é que são válidas? E as demais pessoas são indignas? Bom, então por que inferiorizar outro ser humano? Não faz sentido nenhum, não é mesmo? Mas infelizmente a discriminação ela existe. E essa também é uma das razões que nós estamos aqui hoje para conversarmos sobre a prevenção e o enfrentamento aos assédios e à discriminação. Discriminar
é negar à pessoa o direito de pertencer, é negar à pessoa o direito de fazer parte, negar o direito de exercer a cidadania. Isso é discriminar. Bom, nós temos aqui, então, ainda nessa tela, o capacitismo e o etarismo. Vejam, a discriminação contra pessoas com deficiência chama-se capacitismo. E a discriminação contra pessoas devido à idade chama-se etarismo. Seja a discriminação em relação à pessoa com mais idade ou com menos idade. Em ambos os casos, nós estamos falando aí do etarismo. Carlos. Perfeito, Rafa. Vamos fazer uma pergunta aqui, então. Você sabe qual é a diferença entre preconceito e discriminação? Segundo o Leandro Carnal e Luiz Estevam, historiadores da Universidade de Campinas, a Unicamp, o preconceito é uma opinião e a discriminação um comportamento real e efetivo. Percebam, o preconceito é uma opinião, né? E a discriminação, então, um comportamento real e efetivo. Em relação à legislação, a lei, conhecida como Lei do Racismo, define que serão punidos na forma dessa lei os crimes resultantes de discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. A pena, então, aí é de 2 a 5 anos de reclusão e multa, se for o caso. A injúria racial e homofobia foram equiparadas ao crime de racismo e são inafiançáveis ou imprescritíveis. Ou seja, não permitem que a pessoa seja solta por pagamento de fiança e não há prazo para formalizar, então, uma ação judicial. Injúria significa ofender a honra e a dignidade de alguém individualmente. Pode ser, então, por meio de uma ironia, um tratamento hostil, uma piadinha, um xingamento relativo à cor, raça, religião, gênero, orientação sexual ou à origem. Bom, agora que nós já compreendemos um pouco melhor o que caracteriza o assédio moral, o assédio sexual e a discriminação, vamos analisar então os danos que essas violências podem causar. Vejam, quais são os danos que uma pessoa que sofre assédio moral, assédio sexual ou discriminação? Desestabilização emocional, sentimento de vergonha. Vejam, nós estamos falando aí da vítima. Autoisolamento, significativa redução da autoestima, diminuição da produtividade, desconforto, irritabilidade, desânimo, sentimento de impotência, ira, ansiedade e quadros depressivos. Afastamentos por doença, especialmente psíquicas, problemas de hiperatividade e hipervigilância, que podem causar insônia, pesadelos, enxaquecas, problemas digestivos, problemas de pele, sobretudo no caso de assédio moral e também no caso de assédio sexual, em que a pessoa fica em estado contínuo de alerta devido ao medo das investidas do assediador. Comprometimento permanente da saúde físico-psíquica em função da pressão psicológica sofrida também. Na próxima tela, nós temos ainda mais alguns exemplos no sentido de o que fazer em caso de assédio moral, assédio sexual e discriminação. Imagine, qual é a atitude que a vítima precisa tomar frente a essas situações? Anote tudo. Essa é a primeira orientação para a vítima. Procure anotar tudo, todas as situações de assédio, relatando detalhes, tais como o dia, o local, o nome das pessoas envolvidas, o nome de testemunhas, motivos alegados e conteúdo das conversas. Converse com pessoas que possam ter presenciado a situação de assédio e ter possíveis testemunhas. Evite ficar a sós com a pessoa assediadora. Procure sempre ter a presença de outras pessoas. Reúna as provas possíveis, tais como gravações, fotos, e-mails, bilhetes, presentes, testemunhas. É fundamental falar com alguém da sua confiança. Não se isole. Busque uma rede de apoio que ajude você a lidar com o ocorrido. A ideia é não guardar com você a situação de assédio. Então,
procure anotar o que for possível e também conversar com alguém aí da sua confiança para que essa situação não fique impune e cesse, não é mesmo? Na próxima tela, então, nós destacamos de forma com atenção. Forme uma rede de apoio se você estiver passando por essa situação. Isso é importantíssimo. Conforme eu falei antes, não guarde com você essa situação. Podem ser amigos, familiares, colegas de trabalho, especialistas em medicina, psicologia, serviço social, advocacia. Rompa o silêncio. Denuncie. E se você estiver presenciando situações de assédio moral, ou seja, você não é a vítima, mas está presenciando alguma situação de assédio moral, assédio sexual ou mesmo de discriminação, ofereça apoio, ofereça ajuda à vítima. Ajude a romper esse ciclo do silêncio, seja um apoio para aquela vítima. Nós somos responsáveis pelo enfrentamento a situações de violência no trabalho. Carlos. Rafa, continuando então, né? E quais são, então, os canais para denúncia em caso de assédio ou discriminação? Ou seja, como é que eu devo proceder, né? Onde eu posso buscar esse apoio e essa ajuda? No Fale Conosco dos Correios, por exemplo, a gente pode fazer pela internet ou pelo telefone, ou ainda por correspondência para a ouvidoria dos Correios, em Brasília. Entretanto, então, a vítima poderá escolher um dos canais abaixo, tá? Então, a gente tem aí vários exemplos. Plataforma, né? Temos o link. Aplicativo dos Correios, na opção Violência contra a Mulher, com conexão direta via WhatsApp ou ligação para o número 180. Temos ainda a plataforma Mulher Segura, Ligue 180, para os casos, então, de assédio sexual e outros tipos de violência contra a mulher. Existe também a Delegacia Regional do Trabalho, a DRT, né, na nossa localidade aqui ou na sua região aí. E o Ministério Público do Trabalho, né, da sua localidade ou da região. Ou seja, a gente tem vários caminhos aí em que a gente pode, então, fazer essa denúncia, como o Rafael falou, às vezes você pode estar sofrendo, mas às vezes você pode estar vendo o caso acontecer, então os meios aqui são os meios para poder fazer essa denúncia e buscar esse apoio ou essa ajuda para quem precisa. Aqui a gente destacou com atenção também, para a gente ficar atento. Os canais de denúncia estão disponíveis para os empregados, as empregadas, né, jovens aprendizes, cedidos e terceirizados, ou seja, para todos. No caso de assédio sexual contra mulheres, o boletim de ocorrência deverá ser feito presencialmente na Delegacia da Mulher, nas localidades onde tiver, claro, né? Ou mesmo em qualquer delegacia que também poderá ser utilizada pelos homens em caso de assédio sexual. Esse boletim de ocorrência não exclui a necessidade de fazer denúncia em um dos canais de denúncia né, relatados anteriormente. Atenção ainda, no nosso Manual de Governança Corporativa, o MANGOV, lá no módulo 4, capítulo 2, anexo 3, constam medidas de salvaguarda ao denunciante de boa-fé. Observe o item 3.1, letra H, que diz assim: o denunciante que de boa-fé fizer uma denúncia no canal de denúncia dos Correios não deverá sofrer retaliação por parte de qualquer gestor, empregados ou dirigentes. Em nota, conforme a orientação contida, então, no MANGOV, caso o denunciante sofra uma retaliação, ele deverá denunciar o fato de estar sendo retaliado. E nessa segunda denúncia, deverá constar o número do protocolo da denúncia anterior para ser apurado, então, no âmbito da Controladoria Geral da União. Então, bem importante a gente ficar atento a esses fatos, né? Ainda no âmbito da nossa empresa, ainda no âmbito dos Correios, é importante lembrar, então, que os Correios possuem uma política de consequências, na qual estão previstos princípios e diretrizes que orientam a aplicação de sanções quando do descumprimento das normas de conduta previstas no regulamento de pessoal da nossa empresa, também previstos no Código de Conduta Ética e Integridade e no Guia Lilás, conforme nós analisamos anteriormente. Bom, vamos falar agora então sobre as sanções no âmbito dos Correios, no âmbito da nossa empresa. As sanções previstas nos casos de descumprimento das normas de conduta podem culminar em advertência, suspensão ou mesmo demissão, a depender do contexto e também da gravidade do fato, respeitados o contraditório e a ampla defesa, naturalmente. O empregado ou a empregada
poderá ainda ser impedido ou impedida temporariamente de exercer função de confiança nos Correios por medida cautelar. E no curso da apuração disciplinar, será afastado das atividades em obediência, então, à legislação vigente. Aqui nós trouxemos uma pergunta. Vejam, você sabia que nos Correios existe um comitê destinado a tratar as denúncias de assédio moral, assédio sexual e discriminação? Talvez você já tenha ouvido falar no COPAS. Mas o que é o COPAS? Cada superintendência estadual tem um grupo formado por pelo menos 5 pessoas, 5 membros, 5 integrantes, designados então por meio de uma portaria formal que constituem o COPAS, que é o Comitê de Providências Preliminares para os casos de assédio moral, assédio sexual e discriminação. Cabe então ao COPAS, cabe a esse comitê analisar as denúncias recebidas, ouvir os envolvidos, ouvir as testemunhas, tudo isso, é claro, naturalmente de acordo com a legislação vigente à época. E, sobretudo, para que não se agravem e se transformem em assédio ou discriminação. Essa é a atuação, então, do COPAS, desse Comitê de Providências Preliminares para os casos de assédio moral, assédio sexual e discriminação. Bom, agora que nós já estudamos e analisamos os casos de assédio sexual e discriminação, eu vou passar para o Carlos, então, para que a gente possa verificar aí o nosso aprendizado, né? Carlos. Perfeito, Rafa, obrigado. Então, chegou aquele momento que a gente faz uma avaliação de aprendizagem, ou seja, retoma um pouquinho de tudo aquilo que a gente falou durante essa parte 2 do TLT. Então, esse é o momento que, aí na sua unidade, se você estiver fazendo sozinho ou com a sua equipe, com o seu gestor, a gente pode lançar a pergunta, você pausa, para um pouquinho, conversem entre si, respondam entre si, troquem uma ideia para realmente fazer uma avaliação daquilo que foi trabalhado até aqui, tá bom? Então, vamos lá. Pergunta número 1. Conceitua, então, o assédio sexual e a discriminação. O assédio sexual é toda e qualquer investida sexual não consentida, seja por meio de cantadas, ameaças, piadas, memes, gestos, mensagens escritas ou faladas, imagens, expressões indecorosas, insinuações, tanto de forma presencial quanto virtual. Já a discriminação, conforme o Guia Lilás, é toda distinção, exclusão, restrição ou preferência baseada em sexo, gênero, idade, orientação sexual, deficiência, crença religiosa, convicção filosófica ou política, raça, cor, descendência ou origem nacional ou étnica, que tenha por objeto anular ou restringir o reconhecimento, gozo ou exercício em igualdade de condições de direitos humanos e liberdades fundamentais, nos campos, então, político, econômico, social, cultural ou em qualquer outro campo da vida pública e também privada. Já nossa segunda pergunta diz assim: que tipos de atitudes, então, configuram o assédio sexual e a discriminação no trabalho? O assédio sexual, então, ele é caracterizado com as seguintes atitudes: conversas indesejadas sobre sexo, convites impertinentes de caráter sexual, contato físico não desejado, pressão para participar de encontros e saídas, insinuações, sejam elas explícitas ou veladas, né, de caráter sexual, gestos ou palavras escritas ou faladas de caráter sexual também, contato físico não solicitado e além do formal, com intimidade não construída. Por exemplo, toques, beijos, carícias, tapas e abraços. A criação de um ambiente pornográfico que consiste, por exemplo, em mostrar nudes ou cenas sexuais no celular, no computador, ou ainda por meio de fotos e imagens. Relato de experiências sexuais sem a consulta prévia sobre isso, em particular, ou mesmo para que as pessoas ao redor ouçam. Falas ou insinuações sobre os próprios atributos físicos, sobretudo gestos e referências aos órgãos sexuais. Olhares e gestos obscenos, termos chulos e grosseiros relacionados às partes íntimas,
feitos reiteradamente. Bom, agora vamos falar sobre a discriminação, né? Que atitudes, então, que configuram a discriminação. As atitudes discriminatórias estão relacionadas à própria definição do que é discriminação, ou seja, distinguir, excluir ou restringir uma pessoa com base em sexo, gênero, idade, orientação sexual, deficiência, crença religiosa, convicção filosófica ou política, raça, cor, descendência ou origem nacional ou étnica. Pode ser também por meio de piada, ironia, xingamento, insinuação ou qualquer tipo de atitude que inferiorize a outra pessoa. Muito bem. Desse modo, então, nós finalizamos o nosso estudo sobre a prevenção e enfrentamento aos assédios e à discriminação. Aqui na parte 2, né? Lembrando que é importante a realização, caso ainda não tenha acontecido, do TLT parte 1, sobre a prevenção e enfrentamento aos assédios e à discriminação. Bom, nós agradecemos imensamente a participação aí de cada um de vocês e que nós possamos sim atuar aí de forma a prevenir e enfrentar os assédios e a discriminação. Eu vou devolver então agora para o Carlos para as orientações finais. Muito bem, então vamos para o nosso fechamento aqui, Rafa. Hoje tivemos então a nossa segunda parte aí do TLT Prevenção e Enfrentamento aos Assédios e a Discriminação. E aqui a gente traz então para fechamento o nosso QR Code, a nossa avaliação de reação, que é uma parte muito importante, onde com calma você pode ler aí com seu celular o nosso QR Code e fazer a devida avaliação. Não somente para falar sobre a oportunidade de melhoria ou falar sobre o curso, mas principalmente para fazer a validação dele. Somente com a leitura do QR Code e você preenchendo lá o formulário, são pouquíssimas perguntas, você consegue então validar o curso e ele vai constar para você lá nas suas horas aula, tá bom? Rafa, da mesma forma, te agradeço a parceria da parte 1 à parte 2, né? E que venham novos vídeo TLTs aí para a gente ter esse momento aí com o pessoal. Da minha parte, então, meu muito obrigado e um abraço, Rafa. É isso aí. Muito obrigado, Carlos. Obrigado, pessoal. Um abraço. Até logo.